Fala pessoal, tudo bem? A gente está aqui iniciando o nosso podcast 318 Pode Pai pela segunda semana consecutiva e semana passada, para quem assistiu, eu estive com a Sabrina Prado, uma amiga que vem sofrendo aí alienação parental por, salvo engano, 10 anos, né? E eu fiz questão de trazer a primeira entrevistada, mulher, para a gente estar desmistificando, né? Essa, esse conto da carochinha que eles passam para vocês que de repente não conhecem a causa ou enfim, só ficam sabendo por causa de notícias tendenciosas que saem na mídia, dizendo que essa lei tão importante que eu já vou apresentar o meu irmão Ângelo, que a gente defende, eles dizem que quem defende essa lei são estupradores e pessoas violentas, né? Que querem se vingar da outra pessoa que fica prendendo a criança e não deixa a gente conviver. Então eu fiz questão de dessa vez trazer o meu irmão Ângelo aqui para vocês saberem a situação que esse irmão se encontra, né? Que é a mesma que eu me encontro, mas milhares de pais estão nessa mesma trincheira, né? Fala, Ângelo, tudo bem, irmão? Tempão que a gente não se Olá, falava, tudo. né? Prazer, né? Então, Estar aqui. eu queria que você se apresentasse aí pro pessoal, né? E falar para eles como é que a gente se conheceu, né? E contasse um pouquinho do seu caso aí pro pessoal. Um abraço aí, seja bem-vindo aí, irmão. Tamo junto, tá? Obrigado. Olá a todos, né? É um prazer estar aqui e principalmente quando nós falamos desse assunto, que é a alienação parental, que é um problema muito grave. E Bruno é um pai que eu conheci também na luta, né? Um pai vítima de alienação parental, assim como eu, e muitos outros no Brasil. E como ele colocou, pontuou, isso é uma situação, gente, que não afeta somente aos pais, afeta também a mães, avós, tios, irmãos, né? Porque imagina, eu tenho uma filha e, enfim, eu me caso com uma outra mulher que não é a mãe dela e eu tenho filhos, né? E no momento que eu não posso conviver com essa minha filha, os irmãos dela também são, é, de uma certa forma, proibidos. Vejam só o absurdo de conviver com uma irmã, com um irmão. É algo assim extremamente monstruoso, né? Mas que em pleno século XXI isso existe, né? Coisas assim horrendas que aconteceram na humanidade que podem até ser comparadas, né? O Holocausto, que os nazistas faziam com seres humanos, os privando de conviver com seus familiares. Hoje nós encontramos isso. E aqui no Brasil. Então é uma situação bem difícil, né? O Bruno é um guerreiro, conhecedor da causa. Hoje eu já estou há 4 anos afastado da minha filha, sou paciente oncológico, no meio, desculpem, no meio dessa luta aí para poder conviver com a minha filha. Eu fui diagnosticado, né, com adenocarcinoma e estou em tratamento e, ao mesmo tempo, lutando, pasmem, para conviver com a minha filha. É uma situação difícil, porque o meu tratamento hoje, né, graças a Deus, amigos, familiares, boa parte dele eu estou podendo fazer na iniciativa privada, desde o do início. Só que para causas como essa, nós temos que depender das instituições públicas, que são extremamente aí lentas, é um trabalho, e isso acaba
ajudando para piorar a situação de uma criança que vive ali afastada do seu pai, da sua mãe, dos seus irmãos, né, dos seus avós. Isso é muito difícil, né? Uma das coisas que deveria hoje ser classificada como crime contra a humanidade. Mas, infelizmente, são muitas pessoas, como eu disse, né, estão passando por uma situação como essa aqui no Brasil. Pais, mães, avós, irmãos. Então, hoje a gente fica numa situação extremamente difícil, porque em muitos casos o pai procura levar o conhecimento do Poder Judiciário, do Ministério Público, e muitas vezes o fim é trágico, como nós temos aí um pior caso no Brasil, que foi de alienação parental e falsas denúncias, que foi o caso do João Maicon, pequeno João Maicon, que é até aqui do Acre, né, onde a mãe, a genitora, mentiu para a justiça, dizendo que o pai e o avô paterno, né, a agrediam. Detalhe, a criança, gente, ela vivia com a família paterna e era o avô que criava a criança. E ela procurou, né, pegar a criança para passar o final de semana, foi na delegacia, mentiu. E, infelizmente, saiu a medida protetiva para o avô e para o pai. Gente, quando ele fala de falsas acusações, tá? Só fazendo uma pequena correção aqui, né? Na realidade, o implemento, ele está referindo-se à falsa acusação de Maria da Penha, tá? Que tem acontecido muito, tem ceifado laços e que após um divórcio, né? Até então tá tudo bem, nunca houve problema nenhum, mas após uma ruptura conjugal, né? Uma das partes fica com ódio da outra e resolve punir de forma mais hedionda possível, como privando os filhos. E aí, nesse interstício, vem falsa acusação de estupro, falsa acusação de ameaça, porque muitas vezes não há sequer uma marca, não há sequer uma testemunha, não há nada. E eu já vou deixar ele continuar, mas em muitos casos, quando você decide realmente falar coisas que não podem ser ditas nesse país, inclusive esse irmão, infelizmente, foi diagnosticado com câncer, mas fazendo aí uma analogia, né, é o sistema judiciário que tem uma metástase de erro, uma metástase ideológica, entendeu? Um problema sério de falta com a verdade. E essas pessoas, no final, não respondem por nada, elas colocam barbaridades no processo, associadas a maus profissionais da advocacia e da psicologia, porque o sistema só sabe recolher a grerge, eles só pensam nisso. Eu tive um caso parecido com esse, com um promotor daqui do Rio de Janeiro chamado Márcio de Almeida, da Barra da Tijuca, e eu levava as queixas para ele, ele arquivava tudo, falei, doutor, tá aqui. E aí o Ministério Público ele é muito bom para acusar o homem. 80% das queixas hoje são falsas. Não é o Bruno que está falando, não. Saiu uma reportagem no Globo, eu vou achar aqui para mostrar para vocês. Mas mesmo assim, teve uma vez uma advogada que, conversando com um membro do Ministério Público, falou, olha, 80% são falsos, os promotores não punem as pessoas que fazem isso, né? Os criminosos e criminosas, muitas vezes que quando trata-se de mulheres, eles acham a pena muito pesada. Vem cá, vocês acham as penas muito pesadas, né? Legal, mas e o pai que fica privado, o pai que tem que sair de casa, é despejado de casa, o pai que tem a vida, né, achincalhada em todos os sentidos, isso aí vocês não acham pesado, né? A gente agora está vendo lá no Congresso Nacional e no Senado, né, um movimento muito grande para empichar o ministro Alexandre de Moraes. E disseram até que iam parar o Senado, iam fazer uma paralisação até isso não se resolvesse. E de vez em quando a gente tem movimentos nesse sentido, né, gente? Pois bem, legal. Por que a gente não tem um movimento, nesse sentido?
Por que a gente não tem um movimento? Cadê os conservadores desse país? Cadê? Que dizem que são a favor da família, da liberdade, dos filhos. Cadê eles? Né? Eu queria pedir que vocês marcassem nos comentários as pessoas que me parecem ainda que são antissistema, né? Quando eu falo antissistema, é anti-emendas, é anti-cargos comissionados. Então marca ele aí, gente. O Nicolas Ferreira, marquem o senador Cleitinho, marquem o deputado Kim Kataguiri e marquem também, são só 4, o Marcel von Hatten, né? O Marcel von Hatten e o Kim Kataguiri são deputados federais, o Cleitinho é senador e tem mais um que eu citei que é deputado federal também. Então marquem eles, cobrem deles, porque se eles não fizerem nada, por mais que a gente faça podcast, que eu esteja atrás de um canal de streaming para a gente estar colocando isso como um documentário, a gente não consegue sozinho. A gente precisa de vocês. Por mais difícil que seja, por mais que temos os nossos direitos cerceados, a gente não pode continuar calado. Porque se brigar fica difícil, né? A gente tem que ir num lugar todo mês assinar um negócio sem ter ameaçado ninguém e que a gente diz que nós somos acusados, olha aí. Conseguem ver? Pois é. Por quê? Porque eu denunciei a juíza, denunciei o promotor, denunciei todo mundo. Denunciei a psicóloga que vende laudo, denunciei a quadrilha de advogados. Mas essas horas eu não sei aonde está o OAB, onde estão o Conselho Federal de Psicologia e o Conselho Regional de Psicologia, porque eles passam pano para barbárie. Eles são incapazes, insuficientes de combater as mentiras, as falsidades, porque o sistema foi moldado para isso, entendeu? Se essas coisas forem combatidas, a lei entra em declínio. A lei entrando em declínio, a gente ganha força. A gente ganhando força, a gente consegue eleger candidatos do bem, que são contra o sistema. Entende? Mas pode concluir aí, Ângelo. Desculpa aí ter te interrompido, é que eu precisava mostrar isso, irmão. Muito importante você ter abordado esse tema aqui para demonstrar o que está acontecendo, né? E isso aí, as falsas denúncias à Lei Maria da Penha, né, elas trazem um prejuízo irreparável para vidas, né? Como eu acabei de pontuar há meses atrás, que aconteceu com a criança, né? E a mãe utilizou, né, da Lei Maria da Penha, pedindo medida protetiva, através de uma falsa denúncia, e o que culminou com o assassinato de uma criança, infelizmente. Então, isso aí é muito perigoso mesmo. Então, é um barril cheio de pólvora, né, Ângelo? Está prestes a explodir, né? Exatamente. E quando ele explode, a primeira coisa que ele ceifa, né, que ele aleja, é a convivência, é o duplo domicílio, é a convivência com o pai, para a gente estar transferindo nossos valores, nossas convicções, e a criança fica perdida. Eu vou dar um exemplo para vocês que um pai me passou, acho que deve ter uns 3 dias isso. O pai foi conviver com a filha, aquele convívio doente. Um pai conviver com a filha por 2 horas a cada 15 dias, dentro do shopping, com 2 pessoas tomando conta, isso não é normal. Se fosse, teria que ter uma justificativa. Enfim, eu tô há quase 6 anos com esse direito privado, meu irmão aqui tá há 4. Eu vou pedir ele já para contar como foi o problema da escola que ele teve. Todo mundo passa por isso. Eu só não sei por que todo mundo não se une. Ainda que pessoas falem, não, mas tem coisa que não pode falar, Bruno. Tem coisa que a gente tem que ter uma máscara social. Não tem que ter máscara social. Porque esses criminosos que ceifam a vida dos nossos filhos e o sistema que é conivente, eles não sofrem nada. Eles acusam e o sistema continua engessado, inerte.
ineficiente, incompetente, corrupto, porque julga e julga errado. E quando você consegue uma vitória, eles agravam a decisão, vai para a segunda instância. Segunda instância não tem audiência. E pasmem, eu estou há mais de 6 anos, ô Ângelo, sem uma audiência de instrução, sem uma audiência de instrução. Para falar, ó, você tem direito a... É o padrão, né? Guarda equilibrada deles é 15 a 15 dias, pega na sexta e entrega no domingo. Que relacionamento Mas nem isso eu consegue tive. Minha filha nunca dormiu um dia comigo. Nunca teve um Natal, um Ano Novo, um feriado. E o sistema não está nem aí, ó, porque essas pessoas que definem, né, essa convivência pífia, eles não passam por isso. Por que eles não passam? Porque quando são eles, não desconta 40% do salário bruto. Porque há um corporativismo muito grande enraizado nesse poder judiciário. Assim como no legislativo e no executivo, né? Mas cadê a galera que fala? Uma por todas e todas por uma. Cadê a galera? Não serve para criança? Para meninas? Por quê? Porque elas não votam ainda? Porque não fizeram 16 anos? Cadê? Cadê a galera que foi apoiar lá a Deolane, que saiu da cadeia, acusada de lavagem de 3 bilhões? Cadê essas pessoas? Quando trata-se de crianças vulneráveis, cadê elas? Então, assim, tem um povo gigante para apoiar uma pessoa que está sendo desviada de lavar 3 bilhões, que foi solto. Eu ainda avisei, gente, não vai ficar preso uma semana. Esse é o sistema que a gente está vivendo. Não deu outra. Ficou 4 dias preso. Quando saiu, tinha mais de 1.000 pessoas lá na frente. Um cara ainda chamando, é rainha, é rainha. Rainha do quê? Fala para mim. Em contrapartida, tem uma advogada que está presa só porque escreveu na estátua. Perdeu, mané. Uma frase do ministro Barroso. Uma coisa que foi apagada facilmente. Está presa. A desculpa da soltura da Deolane foi que eu tenho uma filha de 12 anos para criar. Legal. E essa advogada que foi presa no 8 de janeiro tem 2 crianças pequenas. Mas é aquilo. São pesos e medidas diferentes, entende? Essa é a famosa democracia relativa que a gente está vivendo, mas a gente não aceita isso. Então, me desculpa aí, Ângelo, mais uma vez interferindo na sua fala aí, é que enquanto o povo não se unir, vai continuar sendo escravizado, entende? Infelizmente, a realidade é essa, enquanto nossa população, a sociedade civil organizada, não procurar lutar pelos seus direitos, nós vamos viver dessa forma, entende? Sendo, a verdade é essa, subjugado por pessoas que não têm o menor interesse em resolver os problemas da sociedade. Eles estão muito interessados mesmo no dinheiro, no salário deles, Só isso. no final do mês, e Infelizmente. não em solucionar os problemas da sociedade, da população. E, mais uma vez, como eu disse, né, infelizmente, como não existe um sistema particular para você recorrer, seria bem mais rápido a solução do seu problema. Vamos dizer, como no caso da saúde, você precisa fazer uma operação, um procedimento médico de urgência, né, você procura fazer um empréstimo, a família poder te ajudar, né, a pagar aquilo. Já no caso envolvendo disputa judicial, você só pode recorrer ao judiciário, não tem outra forma. E hoje a nossa população se vê nessa situação, gente. Muitos pais sendo aí prejudicados. Existe agora uma lei, né, que já está vindo, que é a de stalking processual. Uhum. Tipo, a mulher, ela vai lá, ela pode acusar o ex dela, qualquer homem, né, de vários crimes, pedir medida protetiva, e sempre você que tem que provar a sua inocência.
deixando bem claro isso. Aí você não consegue ver seu filho, você procura, né, ir na delegacia, registrar queixa, entrar com processo, né, devidamente o processo legal. Sim. E agora a Comissão de Direitos e Defesa das Mulheres, no Congresso Nacional, elaborou uma lei onde, se você fizer isso, né, você tem que procurar lutar pelos direitos do seu filho, tá? É para conviver, como eu disse aqui, com o pai, com a família a paterna, os avós, primos, irmãos, tios. Isso agora vai ser considerado crime, tá? Um exemplo que eu vou dar aqui para vocês, claro, né? Houve aí um pai que lutou por um bom Deixa eu só tempo na te interromper justiça. um minutinho, Ângelo. Você sabe quem é o abençoado autor dessa lei? Ou pelo menos o relator? Você sabe quem é a pessoa que dessa lei aí do mal? Você sabe quem é? Tem ideia? Depois eu vou pesquisar aqui. Isso é a lei, projeto de lei 646/2024, Vou né? pesquisar Ele aqui. foi elaborado. Mas, enfim, enquanto você Sim, pode procura, falar, pode falar. É que eu tô procurando um outro vídeo aqui pra gente estar passando aqui pro pessoal, mas pode falar. tá? 64624. Eu vou já já pesquisar aqui. Enquanto isso, para você ter ideia, pais que lutam, né, para ter a convivência com a criança, ter a convivência com ele, a família paterna, eles vão ser agora prejudicados, como foi o caso do pai, né, que a ex-esposa tentou matar ele, né, após a separação, é, ela se mudou para outra cidade Uhum, e ele entrou com um processo, né? Foi determinado a convivência sim, e ela não permitia. Então, ele ia lá, registrava boletim de ocorrência, né? E para poder conviver com o filho. sei. E simplesmente, só aqui colocando para vocês, esse simples fato agora vai ser considerado crime com essa lei, tá bom, gente? Porque isso daí se pressupõe que vai gerar um abalo psicológico na mulher, invadindo a esfera dela de liberdade, privacidade. Então, Famosa você não fala violência psicológica, né? isso, mas é considerado perseguição judicial, E vem cá, processual, contra tá? os homens a gente não tem nenhuma lei, né? Não, não existe. É o Então, para super-homem, vocês né? O terem homem é ideia, o Batman, é o super-homem, é o o que quarteto. aconteceu com esse pai. Ele Hã? viajou para a cidade para poder ter um filho no final de semana, porque hoje, né, os pais no Brasil, a criança ela tem o direito de conviver com o seu pai de 15 em 15 dias. É esse o direito que uma criança tem no Brasil, de conviver com um pai que se Mas nem isso a separou. gente consegue, Ângelo. Como é que a gente faz? E aí, o que aconteceu? Ele viajou para a cidade para Uhum, poder estar com o filho. A mãe foi até o local onde ele estava, um sim. hotel, e alugou um quarto também no mesmo andar. Ela posteriormente foi lá, arrombou a porta, conseguiu arrombar, se escondeu dentro do armário. Que Quando isso? o pai chegou da rua com o filho, ela abriu, que ela estava escondida dentro do armário, ela saiu dentro do armário e começou a atirar nele. Ah, eu Mesmo vi. ele Eu vi o ferido, vídeo. Essa mulher tá baleado, presa? ele conseguiu, né, ir para cima dela, desarmar. Só que ele estava já muito ferido, começou a gritar por socorro e segurando ela. Mesmo ferido, já sem força, sangrando muito, né? As pessoas ouviram e chamaram a polícia, que chegou Essa criminosa tá em presa, 3 Ângelo? minutos. Ela está presa, né? Mas para você ver,
é esse o direito que hoje uma criança e um pai têm no Brasil, né? Quantos pais, Bruno, já não foram assassinados simplesmente pela mãe dos seus filhos, suas ex-esposas, simplesmente pelo fato de terem procurado, né, conviver com um filho após o fim da relação? Hoje, os pais no Brasil são muito criticados que abandonam seus filhos, e o que é uma grande mentira, tá, gente? Os pais, eles procuram sim, tá? Só que devido ao que eles encontram pela frente, muitas vezes, falsas denúncias, nas quais eles são acusados de abuso, né? Aqui na minha cidade, teve um pai, um militar, um policial militar, tá, Bruno? Uhum. Ele foi preso, acusado de ter abusado da filha de 5 anos. Enfim, ele encontrou um advogado que acreditou no que ele falava, Se tiver o né? E contato dele, depois me passa para mim poder fazer uma live com montaram ele. uma estrutura e aí foi descoberto o que foi que a mãe fez. A mãe estuprou a filha de 5 anos e colocou ao lado do pai, gente, que dormia, colocou na cama e o acusou. Simplesmente esse foi motivo, né, para ele ser preso. Agora imagina, você ali dormindo, enquanto você dorme, uma pessoa pratica um crime desse ao seu lado e te incrimina. E aí, poder público, a polícia, o Ministério Público e o Judiciário, todos agem contra você e você é preso. É porque eles são bem aliados, Imagina né, o nesse quesito, né? Eles psicológico. são. Vocês parem para imaginar o psicológico de um pai desse, é um ser humano, tá? Igual a qualquer outra pessoa que tem também sentimentos, pode até cometer suicídio, como mulher. Uhum. Então, é essa a realidade hoje no Brasil. Infelizmente, como esse pai aí que ainda bem está se recuperando, né, dos tiros que levou da ex-esposa e outros pais que foram assassinados. Nós temos o caso do pai Murilo em Belo Horizonte, onde a mãe procurou uma facção, mentiu dizendo que o pai havia estuprado o filho. O que foi que aconteceu? Ele foi atraído para uma emboscada e quando chegou lá, ele foi sequestrado e mataram ele em um cativeiro. No Nordeste também temos um outro caso de um pai que procurou conviver com o seu filho e a mãe, uma médica também, ele era um oficial de justiça, a Uhum. mãe contratou um pistoleiro que foi lá e matou. No Sul também, o filho da Kátia, No Brasil né? todo, né, Ângelo? Isso aí só aumenta cada vez mais, né? Da criança também procurou uma facção e disse que o pai havia estuprado o filho. E numa emboscada, quando o filho foi buscar o pai na casa dela, né, ele foi surpreendido por criminosos que o executaram. Pior de tudo, mesmo a mãe sabendo, a avó paterna sabendo de tudo que havia acontecido, chamou a polícia, nem a polícia tinha coragem de entrar, para vocês terem ideia, naquela localidade ali, por ser extremamente perigosa. Tiveram que Uhum. chamar reforço para tirar o corpo, né, do pai da criança daquele Agora, deixa eu te local. fazer uma pergunta. Por que, como a gente vê, só os homens de bem e que não, de fato, não praticam crime, ficam mergulhados nesse pântano da corrupção, da perseguição e da passação de pano do Poder Judiciário? Ângelo, por que essas coisas não acontecem dentro de comunidade dominada por tráfico e milícia? Fala pra mim, por quê? Porque lá, Bruno, muitos falam, né, que o crime Ah, organizado é o quarto poder no Brasil. sim. Então, a realidade ali é outra, totalmente diferente. Quem já teve a oportunidade de ir dentro de uma favela, de um morro, sabe? Eu digo isso porque eu já fui no Rio de Janeiro, né, na favela da Rocinha, Morro do Vidigal, em outros lugares. Então, ali dentro,
existe, né, é usado de violência. Eles têm Extrema, lá né? Atos de o violência extrema. sistema Então, deles ali dentro. Então, isso é bem diferente, né? Coisa que para pessoas que não fazem parte daquele contexto, são pessoas pacíficas, então, né? vem cá. Os bandidos Não hoje, os torna criminosos que são fora da lei, né? Por praticarem algum ofício profissional que não seja elencado na lei, eles têm mais direito e mais garantia do que nós pais que não praticamos, é isso. Por causa do poder bélico deles de fazer o que quer, e aí não há uma investigação, não há medida protetiva, não ficam afastados dos filhos, é isso. O crime tem mais direito do quem está preso hoje e quem está praticando o crime solto, vamos colocar assim, né? Um chefe de uma organização dentro de uma comunidade tem mais direito do que um pai trabalhador que é assolado, é desidratado por um sistema corrupto e covarde, é isso. exatamente. Então é isso. Hoje, o que está acontecendo no Brasil, infelizmente, uma realidade também, o nível de qualidade profissional e intelectual também nas instituições públicas caiu muito, porque as pessoas que hoje procuram, né, compor aquela determinada instituição, né, através de concurso público, estão mais interessados no dinheiro. E, é um modo geral, a pessoa estudou ali o assunto, passou na prova, é o que basta, Uhum. porque ele E sabe que no final do mês o salário está garantido, vai cair na conta. você acredita que Então, seja o mesmo problema desse que eu citei agora, né, do tráfico e tudo mais, em referência agora a essa minha matéria aqui do dia, né, além daquele PL que eu protocolei, quem não assistiu a live da semana passada, procura lá, PL 2354/22, e aqui tá uma matéria do jornal O Dia, ó. Nessa matéria diz: Rio registra mais de 200 ações de alienação parental nos últimos 5 anos. Parece eu e minha filha. Ela com o rosto desfocado. Depois dessa entrevista, que eu consegui com muito custo com uma repórter do Dia, pouquíssimo tempo depois ela foi mandada embora. E esse número aqui, eu indiquei todas as pessoas para fazerem a matéria. E esse número de 200 ações nos últimos 5 anos, gente, isso aqui é pelo menos 2.000 ou 20.000. O que está judicializado. Mesmo você judicializando, sabe o que vai aparecer lá na frente? 3, 4 anos depois, Ângelo? O juiz e o promotor não vai enxergar nenhuma das centenas, ou até, né, na casa decimal da milhar, ele não vai enxergar nenhuma prova como indícios de alienação parental. Que essa palavra bonitinha que criaram, nada mais é do que a lei de sequestro, alienação. tortura, terrorismo, cárcere privado e maus tratos contra as crianças. Mas ninguém quer falar sobre isso. Bruno, a lei de alienação parental, ela é desrespeitada no Brasil, tanto pelo Ministério Público quanto pelo Judiciário, porque, enfim, são pessoas, como eu já disse, né? Não são todas, eu não posso dizer que são Não, a todas, gente não pode generalizar, mas a vara da família e a não, vara de né? violência doméstica desse país, existe uma Ah, militância desenfreada ali dentro, que só pensa na sua cadeirinha, no seu cargo. Ah, não, eu não posso ir... O promotor, ah, não, eu não posso aqui dizer que aqui tem indício não, porque eu vou contra o posicionamento da magistrada ou do magistrado. Eu tenho que dançar conforme a música. Se é música de terror, opa, tamo junto. É assim. Então, e a juíza do mesmo jeito. Ah, não, aqui eu tenho uma nota do Conselho Nacional de Justiça, ó, dizendo que eu tenho que decidir, que eu tenho que orientar as minhas decisões voltados a vitimismo, voltados à ideologia de gênero.
E aí a gente fica nessa zona de guerra, né? E as crianças ficam perdidas. Teve um caso agora, como eu falei, há 3 dias, de uma criança que foi ver o pai. Aí deixaram a criança dessa vez com o pai. Nossa, a criança brincou, fez coisas que ela não faz. Porque não adianta. Padrasto não é pai. Mãe não é pai. Tio não é pai. Pai só tem um. Tá? Ex-mulher tem, ex-filho não. Então, quando a mãe chegou para buscar, a criança já tomou aquele choque, Ângelo. Ficou nervosa e falou: mamãe, eu não queria brincar. Olha, meu pai insistiu. A criança mentindo para a mãe, tentando justificar a alegria dela, que não podia ser passado para a mãe, porque naquele momento, a pessoa que fica 2 horas com a filha e consegue ter 2 horas de qualidade, muitas vezes isso não não acontece na semana toda que tem ali, de uma pessoa brincar com a filha, brincar de boneca, brincar de pentear as bonecas, de trocar roupa, no parquinho. A pessoa fica com raiva da criança, daquele momento ali que ela tá com o pai. Então a gente tem que tirar, né, essa impressão maluca que eles vêm decidindo de forma desigual, desproporcional, né? Como se fosse, olha, se brincar com seu pai, se ficar feliz com seu pai, o velho do saco vai te pegar. E a criança fica com aquele medo cabuloso. Não posso brincar com meu pai. Eu tenho que falar para ele que eu não quero. Como é que foi aquela história que você viajou para fazer o seu tratamento e foi ver a sua filha no colégio? O que ela falou para você? Em outro município, viajou, sei lá, 100 e poucos quilômetros. Como é que foi aquilo? Lembrando, gente, aqui a gente não combina nada. Não combina fala, não combina depoimento. Eu ligo a câmera e apresento e a pessoa fala, tá? Como é que foi, Ângelo, aquela situação? Que eu também já tive esse desprazer de passar no colégio Tamandaré de Vargem Grande. Depois eu vou comentar. Cheguei lá, fui proibido de ter acesso ao boletim da minha filha, de ter acesso às notas, não consegui nem vê-la. Falei, olha, eu que pago o colégio. É descontado uma pensão desproporcional. Ah, mas aqui tem... Tinha até papel, cara, ofício da justiça lá. Falei, isso aqui não compete a vocês. Isso aqui não é da ossada de vocês. E aí botei no processo, meu amigo, foi a mesma coisa que nada. Foi a mesma coisa que nada. Um sistema doente, oligofrênico, que só pensa em ceifar a convivência paterna. E quando acontece que o pai está com a guarda, que acontece também, mas é bem menor, de ceifar a materna, de ceifar dos avós, dos tios, dos primos. E eu queria que a Câmara dos Deputados e o Senado tomassem vergonha na cara e começassem a decidir sobre isso. Porque sempre que se vai pautar uma lei desse calibre, dessa magnitude, a gente só vê um lado, que é o lado que apoia tirar os direitos dos pais e dos homens. Mas vem cá, cadê o outro? Cadê a balança da justiça? Ah, a balança atualmente está assim, ó, da justiça, ó. Aqui são os pais. Nem aqui, né? Não dá para enxergar. Aqui está o lado de quem fica com convívio, tá? Que não são todas, mas 90%. Pós-ruptura, quer ceifar o pai, quer assolar, usa a criança como instrumento de vingança. E é extremamente deficiente, como se fosse um sniper. Entende? Uma luneta com temperatura razoável, sem vento, e eles tiram a esmo. Entendeu? Então, como é que foi, Ângelo, essa situação aí, meu amigo? De você ir ver sua filhinha na escola, o que ela falou para você? Bom, ano passado, eu tive que passar uns procedimentos cirúrgicos, né, por conta do meu problema. Já disse, sou paciente oncológico. E quando eu retornei para minha cidade, eu procurei ir até o colégio da minha filha. E quando eu cheguei lá, eu a encontrei, né? Tentei, como eu disse, já fazia 4 anos afastado.
e tentei dialogar ali com ela, eu percebi que ela estava estranha. E, enfim, Quantos anos tem a sua filhinha, Ângelo? hoje ela tem 7 anos. E aí eu tentei um diálogo com ela, vi que ela estava estranha, e eu havia também ido no colégio para conversar com a direção, para saber do rendimento escolar dela, boletim, enfim, aquilo que é um dever de todo pai, né? É procurar saber como é que está a situação do seu filho. E eu acabei esquecendo e falei com ela ali, tirei uma foto, tudo mais, e retornei outro dia. Eu cheguei lá, eu fui informado que, né, a criança ficou muito nervosa, isso, palavras da coordenadora do colégio, inclusive onde a tia materna trabalha, né, nesse colégio, a tia materna da minha. Sim. A coordenadora disse que, olha, ela ficou muito medrosa, assustada, começou a chorar depois que ele saiu, né, tivemos que É ligar sempre para a essa mãe mentira, né, cara? e pegar a criança, né, porque ela estava chorando muito, com medo, e inclusive tem um documento que ela deixou que você está proibido, né? Eu disse, não, olha, posso ver o documento? Pelo amor Ela de Deus. disse, não. Aí eu falei para ela, olha, então fica difícil, o pessoal está dizendo aí que tem um documento proibindo, eu precisaria ver. Não, está aqui o advogado, aliás, o oficial de justiça veio aqui e deixou a cópia. Falei, olha, eu acredito que deve ter algum engano, tá? Cópia de decisão judicial para escola local nenhum. Ele Uhum. só entrega para, tá entendendo, uma intimação, é esse o trabalho dele, tá? E ali uma decisão de algum processo para as partes, somente. Então, quem foi que trouxe isso? Aí depois ela pegou e viu que, né, eu estava sabendo, tinha controle do que eu sabia, falei para ela, inclusive eu tenho uma cópia aqui da decisão, dizendo que eu posso sim, tá? Ver isso aí, o que a senhora está lendo é uma decisão já antiga, anterior. Então, aí ela foi dizer, não, foi o tio da criança, tá? O tio materno, porque ele é advogado, foi ele que trouxe. Eu digo, pois é, isso aí ele não poderia ter feito, porque ele está ludibriando, e a senhora também, É. né? Só te interrompendo, eu passei por situação semelhante. Pois Aliás, é. todos os casos são muito semelhantes. Eu fui nesse colégio Bruno, chamado alienação Tamandaré. parental é isso. A gente foi nesse Alienação caso, parental é eu isso. fui nesse colégio Tamandaré. Cheguei lá, fui informado que os responsáveis financeiros eram o tio da criança, o irmão da mãe e a mãe. Falei, vem cá, onde é que o cachorro do pai entra nessa história aí? Porque a gente não consegue uma nota de nada. Não que a gente queira, mas a gente pede para a pessoa não dá. Ah, pede no processo, ok. Pede no processo, quase R$ 3.000, o juiz alega que é gastos presumidos. Ou seja, não, isso aí é subsistência. Como se fosse para comprar tudo para minha filha, só para minha filha, né? Roupa, colégio, curso de inglês, natação. E você não tem direito a uma mísera nota, entende? Então, é tudo muito parecido nesses casos, entende? Exatamente. Então, né, aí após eu informar isso para ela, ela disse que ia ver com um amigo dela, que é advogado, né? Eu disse, olha, tá errado. Se a senhora tem que consultar, tá? E ter um parecer jurídico, a senhora não pode estar aí atrás de amigo seu advogado. A senhora tem que levar isso à Secretaria Municipal de Educação e procurar o setor jurídico, eles que vão esclarecer. Sim. Resumindo, né, mais na frente, tudo veio à tona, né, devido a eu ter procurado até a Secretaria Municipal, fui Uhum. recebido pela coordenação que deixou bem claro para mim que já haviam conversado com a coordenadora informando que aquilo que ela estava fazendo era incorreto. Deixaram bem claro para E ela vem que a cá, escola onde é que está o o conselho local é. tutelar?
o omisso conselho tutelar desse país? Cadê? Parece alguém? Olha, conselho tutelar hoje também é composto por pessoas que estão ali, são pessoas despreparadas, na Militantes. maioria. Eu não posso dizer que são todos, porque eu vou estar sendo leviano, mas, em suma, a grande maioria é sim, gente desqualificada e despreparada, tá bom? E que Não, são para você ter militantes, ideia, você é vai esse lá tipo fazer de uma conversa. queixa, você não tem. Pode São falar, desculpa. pessoas têm a formação correta, que seria de assistente social, tá? E que deveriam passar por um curso de aperfeiçoamento, né, pela prefeitura, coisa que não existe. Então, eu sou ali da área de economia. Opa, eu vou lá me candidatar porque o salário, pelo menos aqui, é de R$ 6.000. Pronto. A comunidade ali, juntei ali uns amigos, votaram em mim, fui eleito. Pronto, você agora é conselheiro tutelar. É assim, gente, tá? Infelizmente. Então é desse jeito. Então é isso, gente. Eu trouxe aqui. Não vai dar pra gente conversar tudo aqui mais uma vez de novo. Eu queria já deixar aqui aberta a oportunidade, né? A gente já está praticamente encerrando aqui. Eu vou pedir para o meu amigo Bruno, Ângelo fazer as considerações finais dele e já deixo aberto aqui dizendo que a hora que você quiser, a qualquer momento, é só você mencionar que a gente faz outra live, tá? Trazendo dados, trazendo coisas concretas que a gente consiga mudar essa coisa tão difícil, esse impedimento tão violento que está acontecendo há pelo menos 14 anos. Por que 14 anos? Porque em 2010 foi sancionada a lei de alienação parental, visto que estava acontecendo muito e era um assunto, né? Foi uma expressão inédita lançada em 2010 pelo médico, né, e psiquiatra Richard Van Gardner. E depois o outro lado de lá, a militância, disse que o cara era pedófilo, disse miséria, mas a gente, como eu falei, não tem o lado da oposição junto com as pessoas que querem erradicar essa lei, a gente não tem. E as pessoas que querem erradicar essa lei têm um passado horrível e cabuloso, né? Você sabe do que eu estou falando, você sabe do senador que eu estou me referindo, mas isso vai ser tema para um próximo, para uma próxima entrevista, né? Que inclusive eu vou tentar localizar esse pai aí chamado Luiz, cobrador de ônibus, né? Que foi de forma errônea colocado dentro do saco de estuprador, acusado de estuprar a filha, mas na realidade, depois que prenderam o homem, que espancaram, viram que a criança estava apenas com oxiúros, uma verminose, e ela coçava muito. Então é que a gente quer isso, que quem faz essas acusações doentes e psicopatas sejam presas e trancafiadas atrás das grades, porque ali é o lugar dessas pessoas. Elas não podem viver em comunidade, elas não podem viver soltas, porque são bichos, são lobos em pele de cordeiro. Entende? Então, Ângelo, poderia finalizar aí a nossa entrevista aí com as suas considerações finais, para a gente estar encerrando esse segundo episódio aí, que foi muito importante, né? Trouxe luz aí para quem nunca ouviu essa expressão. Se você está dentro de uma relação tóxica e tem filhos, cuidado, você pode ser a próxima vítima. Pô, eu não quero passar por isso não, porque só quem está dentro desse mar sabe a dificuldade que é. Se você não tem filhos, pensa 2 vezes antes de ter. Pesquisa de forma minuciosamente essa outra pessoa que está contigo. Se tiver chantagem, se tiver toxicidade nesse relacionamento, você é um potencial muito grande de ser a próxima vítima. Vai lá, Ângelo, termina aí pra gente estar finalizando aí. Quero agradecer, né, pela participação aqui nesse programa e vou assim deixar aqui ah, uma palavra, né? Se você é pai, mãe, avô, avó, tio, irmão, tá? E sofre de alienação parental,
busque, sabe, pelos direitos daquela criança de conviver com você. Não tenha medo. O caminho, ele é muito difícil, mas ninguém nunca disse que seria fácil. A vida, ela não é fácil, gente. Então, lute, tá? O que eu tenho para dizer é isso. Eu, hoje, como já disse, né, sou paciente oncológico, já conheci outros pais também, na minha condição, né, e que estão em uma situação bem difícil, com metástases já, e lutando, né, para poder ter os últimos momentos da sua vida, por incrível que pareça, né, gente, ao lado de um filho. Isso é Brasil. Mas lutem, tá? E nessa seara aí, que a gente mais encontra hoje, o vaso disso tudo somos nós, que elegemos pessoas desqualificadas e despreparadas, tá, para estar legislando, criando leis, E como é o caso corruptas também, principalmente. do deputado federal, o Marangoni, do partido União de São Paulo. Ele que é o autor da lei de stalking processual. Caso um pai seja vítima, né, de alienação parental, ele não possa procurar os meios legais no judiciário, né, para provar que ele é vítima de alienação parental, falsas denúncias, né? Um exemplo claro disso é o Alexandre Correia, o ex-marido da apresentadora Ana Hickman, né? E que após, né, toda essa situação, o deputado Marangoni, de São Paulo, deputado federal, né, ele apresentou esse projeto de lei de stalking processual. Então, agora imagina, esse O pai, que se como passa na cabeça desse deputado? eu falei para vocês, que a ex-esposa, né, atirou nele na presença do filho de 8 anos, arrombou, né, o local onde eles estavam, e atirou na frente do filho, né? E antes dessa situação, o pai procurou o judiciário, a denunciando várias vezes, né, por ela não permitir que ele convivesse com o filho, né? E o deputado Marangoni, o deputado federal, achou por bem, né, que isso, o pai, o que ele fez com a ex-esposa, foi um crime, gente. Ele não podia procurar o judiciário, ficar denunciando a mãe na delegacia, né? Porque é crime o pai, o ex-marido fazer isso, denunciar a mãe do filho, porque ela não permitia deixar ele conviver com o filho. Até que o ponto ela foi lá e tentou tirar a vida do pai na frente do filho de 8 anos. Que, por sorte, esse pai está vivo, né? Por sorte, pessoas que ouviram os gritos de socorro desse pai todo furado de bala, perdendo muito sangue, né? Foram Como é o rápidos nome desse ainda. pai? Eu vou colocar aqui para as pessoas saberem antes da gente terminar aqui. Como é o nome desse pai que eu vou buscar aqui na internet? Como é o nome do caso aí? Me fala aí. Você vai encontrar, Bruno, na, As pessoas na saberem do que Record, se tá? trata, da maldade que está sendo feita em desfavor da classe dos homens e não tem um homem que honre a sua cueca ou uma mulher de vigor, de valor que defenda a classe dos homens. É como se a gente vivesse só numa sociedade onde existissem mulheres e de bom caráter. A gente sabe que viver em sociedade não existe 100% do quantitativo de bom caráter. O problema é o mau caratismo, os crimes são varridos para debaixo do tapete, mas esse tapete já está assim, ó. Já está um Monte Everest, eles continuam varrendo. Cadê o pessoal que está sendo prejudicado? Eu não vejo ninguém fazer live, eu não vejo ninguém colocar os pormenores, as verdades, porque ficam com medo. Mas um dos medos, inclusive, é esse, Ângelo. Ó. A gente é censurado. A gente aqui, ó, minha conta. Essa conta foi banida. Essa conta, Bruno Pai da Maria, com 8.443 seguidores, ela foi excluída porque uma advogada, uma psicóloga e uma juíza entraram com uma ação. Eu nem me defendi, eu pude.
Por que será? Sequestraram meu pagamento também, que era conta salário. Conta salário é impenhorável, assim diz a Constituição. Entraram com recurso depois da data, recurso classificado de recurso anonimato, porque eu tinha ganhado na primeira instância. O desembargador foi lá e deu. Sequestro de salário, de pagamento de servidor do Estado. Quem vai combater isso? Do STJ? Quem vai combater isso? Cadê os representantes do povo? De verdade, não é os sem vergonhas que ficam botando dinheiro no bolso, não. De rachadinha, de emenda bumerangue, de cargo comissionado. Cadê? Vocês se elegeram pra quê? Cadê o povo marcando eles? Cobrando deles? Cadê? Onde tá? Pode falar o nome, só pra mim colocar aqui pra finalizar, cara, que eu fico... Eu não encontrei, mas para você que está em casa, você procure no Google, mulher se esconde no armário e tenta matar o ex-marido, tá? Tem um vídeo, né, que você vai lá poder assistir e ver toda a reportagem, inclusive as imagens das câmeras de segurança onde aparece toda a situação, né? A mulher arrombando a porta, entrando, né, com a bolsa. Quantos minutos Ângelo? Desculpa. Quantos minutos são? Para ver se eu tenho tempo aqui ainda. Ver com a produção aqui. Eu acho que dá uns 10 minutos, mais ou menos, o vídeo. Entendeu? Então não vou conseguir. Mas o pessoal entra aí, por favor, e procura essa informação que o irmão falou, tá? No Google. Coloca lá, mulher se esconde no armário e tenta matar o marido, é isso? Ex-marido. E a criança estava junto, presenciou isso? Estava junto, exatamente. Aí deixa eu te falar uma coisa, elas fazem isso porque na hora que são pegas, elas vão alegar... Deixa eu só ver com a produção aqui que você saiu da tela. Elas vão alegar, Ângelo, surto psicológico, vão alegar que estavam sendo perseguidas e fizeram aquilo no calor da emoção. Agora, se elas tivessem, ela ou ele, ou os homens também, aqui a gente não passa pano para homem violento, homem que bate mulher, nada disso não, a gente só quer que a gente seja tratado da forma exatamente igual. Se essas pessoas tivessem o mesmo tratamento, tanto homens quanto mulheres no nosso país, que na Indonésia tem para traficante de droga. Se a gente tivesse a mesma pena para juízes corruptos, promotores corruptos e políticos corruptos, você acha que a gente mudaria essa nossa triste realidade? Só para finalizar e eu encerro. Culpados, né, por tudo isso, somos lógico, né, que infelizmente elegemos pessoas desqualificadas, despreparadas, e depois a população ela não procura cobrar, porque veja bem, no momento que você vota num cidadão, ele é eleito, você assinou a carteira de trabalho dele. Como é que você assina a carteira de a carteira de trabalho de uma pessoa, né, para ela prestar aquele trabalho, e você não procura ali estar verificando a produção dessa pessoa, se ela erra, você não procura conversar com ela, para ela corrigir o erro, entendeu? Então, o restante do que a gente encontra dentro do Ministério Público e no Judiciário é um reflexo, porque os políticos, eles são os fiscais do povo. É isso. E quando eles não fazem o trabalho deles, somos nós, da população, que pagamos. Pagamos duas vezes, né? Com os altos salários que eles ganham e com prejuízos que sobram para nós pela incompetência e imprestabilidade dessa pessoa. É como se eles estivessem acima da lei, né? Eu não vejo político, eu não vejo corruptos, eu não vejo membro do executivo, do judiciário e do legislativo como um todo afastado dos filhos, porque os processos dele tramitam com uma velocidade, quase a velocidade da luz. Vou te dar um exemplo disso, e aí eu encerro. Essa mesma juíza que ficou à frente do meu processo por quase 5 anos, essa mesma juíza, ela tem um fórum na região dos Lagos que está no nome do marido que toca, porque é assim que eles fazem, né? Para dar uma velada nos negócios. A vara fazendária dele
que trata problemas de imóveis e tudo mais, amigo, os processos correm em coisa de 2 meses. 3 meses já sai definido tudo. E aí eu te pergunto, por que que um imóvel que não tem nem tanta importância assim tem mais valor na nossa sociedade do que a convivência com o filho? Entende? Então é isso, eu espero que esse vídeo consiga chegar nas autoridades, consiga chegar no senador Cleitinho, consiga chegar no deputado federal Marcel Von Hatten, no deputado federal Kim Kataguiri e no deputado federal Nicolas Ferreira, para ver se a gente realmente tem alguma razão do que a gente está falando ou se a gente só está jogando conversa fora aqui. Porque eles não apoiam a gente, a causa. Se alegarem desconhecimento, tá aqui. Assiste o vídeo desde o começo. Esse vídeo ele chegue no senador Magno Malta e ele pare de espalhar... esse aí eu nem falo. Nesse aí, no Otoni de Paula, no federal, eu nem falo, porque eles são os primeiros, e a senadora Damares, a querer ceifar o convívio. Se dizem exímios especialistas, mas só escutam uma parte. Vou te dizer, é porque você ainda não entendeu. O Magno Malta, ele destruiu a vida de um pai. Eu sei, eu falei do cobrador Luiz aqui. Mesmo se eleito. Então, ele usou... Gente, ele está se referindo ao crime... A vida de um pai, o acusando de ter abusado da filha e tendo a mãe da criança como conivente, que após investigação... Só fazendo uma... ele está se referindo ao CPI da pedofilia aberto em 2010 pelo senador Magno Malta, tá? Então, salvo engano, na época ele era, eu acho que deputado federal. Totalmente levianas que utilizam, né, dessa situação para conseguirem os seus objetivos, que causar comoção e serem eleitos. Foi o que fizeram. Destruíram a vida. Quem está no poder não sofre nada. Assim foi o deputado federal da Cunha, que disse que ia matar, que ia dar um tiro na cabeça da ex-mulher, tá solto, tá no mandato. Cadê o pedido de cassação do mandato dele? Eu não vi ainda, eu tô esperando. E na época fez uma vitimização exacerbada, disse que estava sendo perseguido, que era negro, de periferia, que a favela venceu. É sempre o mesmo discurso para enganar vocês. E vocês caem como patinhos. É sempre isso. Esse cara não passou 1% do que eu e o Ângelo passamos. E vocês sempre caem nesse discurso. Vocês precisam eleger um pseudo-herói que vai salvar a pátria, a nação. Mas isso não acontece. Vou ficando por aqui. Lembrando, tá? E para você que está aí nos assistindo, muitas vezes é dito que as maiores vítimas de violência no Brasil doméstica é as mulheres. O que não é verdade. São as crianças. E homem também é vítima de violência doméstica. Inclusive, isso a gente tem os dados, tá? Não é coisa da nossa cabeça, não. A gente tem os dados do Observatório Nacional, tá? Só que só empurram para você que assiste muita Rede Globo, muito UOL, muito Folha de São Paulo, só colocam uma parte e a parte mentirosa, e vocês acreditam, né? E aí, só para finalizar aqui, Ângelo, a gente já tá com o tempo estourado. Da deputada Flor de Lis, premeditou a morte do marido. Há indícios de coisas horríveis, libidinosas. E ela ia pregar, gente. Essas pessoas, quando são do mal, elas procuram uma coisa para elas se esconderem. E muitas delas vão procurar religião para poder dar um ar de santificação à pessoa. E ela ia pregar com tornozeleira e ficava mostrando a tornozeleira, debochando. Entende? E aí, o que acontece? Ela foi presa. Eu nem sei como é que ela tá presa há tanto tempo, que esse sistema é danado para soltar mulher que comete crime, mas homem fica apodrecido. É como se fosse a raça humana e zumbis. Os homens fossem os zumbis, né? E as pessoas que fazem falsas queixas... Gente, essas pessoas que fazem falsas queixas deviam ser presas em presídios federais para ver se aprende a virar gente. Entende? E eu termino por aqui, Ângelo. A gente vai marcar uma segunda entrevista, porque a gente não consegue falar tudo o que a gente quer, tá? Minha continência e respeito aí. Espero que essa situação sua se resolva no fórum da sua cidade, assim como aqui no fórum da Barra da Tijuca, que a segunda e a terceira vara da família é uma coisa agarrada, é uma coisa difícil de lidar, tá? E eu queria
Agradecer aí os nossos patrocinadores que fazem o negócio acontecer, tá? A Motobras Premium, o CDEP, tá bom? E a construtora Avante, tá bom? Lembrando que a gente só coloca a gente aqui de confiança, a gente não coloca a gente trapaceira, tá bom? E a gente se vê no próximo episódio na semana que vem. Pessoal, um grande abraço, fiquem com Deus aí, tá? Força e honra aí pra todos. Valeu, Ângelo, um abração, irmão. Tamo junto.